No encontro entre o Brasil e a Argentina, onde a floresta subtropical se estende em tons de verde profundo, o som da água anuncia um espetáculo que palavras quase não conseguem descrever. É o rugido constante das cataratas do Iguaçu, uma das maiores e mais impressionantes formações de queda d'água do planeta, um lugar onde a força da natureza mostra toda a sua grandiosidade. As cataratas estão localizadas no rio Iguaçu, nome que vem do tupi-guarani e significa água grande. E grande é pouco para definir o que se vê. São 275 quedas d'água, distribuídas ao longo de quase 3 quilômetros de extensão, com alturas que variam de 40 a 82 metros. No ponto mais imponente, a chamada Garganta do Diabo, o rio se estreita e despenca com força monumental, gerando uma névoa constante e um som ensurdecedor que pode ser sentido no corpo. A formação das cataratas do Iguaçu começou há milhões de anos, a partir de intensas atividades vulcânicas e movimentações geológicas. As camadas de basalto, que hoje formam o solo da região, surgiram do resfriamento da lava, e o trabalho lento da erosão esculpiu as quedas como as vemos atualmente. Cada gota que cai ali carrega a história da Terra, escrita em rocha e tempo. O conjunto das cataratas está dividido entre dois países. 80% delas estão do lado argentino, no Parque Nacional Iguaçu, e 20% do lado brasileiro, no Parque Nacional do Iguaçu. Mas, curiosamente, é no lado brasileiro que se tem a melhor vista panorâmica, uma visão aberta e espetacular, que revela toda a extensão do rio e suas sucessivas quedas, como se a natureza tivesse desenhado um colar de água e luz. O Parque Nacional do Iguaçu, criado em 1939, é um patrimônio mundial natural, reconhecido pela Unesco desde 1986. Abriga uma das áreas mais preservadas de Mata Atlântica do planeta, com uma biodiversidade exuberante: onças pintadas, antas, capivaras, coatis, tucanos e borboletas habitam a região. O parque também é essencial para a conservação de espécies ameaçadas e para o equilíbrio dos ecossistemas hídricos da bacia do Rio Paraná. As águas das cataratas variam conforme as chuvas. Durante a seca, as quedas ficam mais definidas e delicadas. Nas cheias, o volume pode ultrapassar 6 milhões de litros por segundo, transformando o cenário em uma muralha líquida em movimento. Cada visita é uma nova experiência. A paisagem muda, o som muda, a energia muda. A Garganta do Diabo, o ponto mais famoso das cataratas, é um abismo em forma de U, com cerca de 150 metros de largura e 80 metros de altura. A força da água é tamanha que a névoa criada no impacto sobe dezenas de metros, formando arco-íris quase permanentes, um espetáculo de cor e luz que parece sobrenatural. É impossível ficar indiferente diante dela. Há algo de espiritual na imensidão daquele ruído constante. Do lado brasileiro, as passarelas permitem que os visitantes caminhem até bem perto da água, sentindo o vento e as gotas no rosto. Já do lado argentino, as trilhas passam por cima do rio, conduzindo o visitante por passarelas sobre as quedas, uma experiência mais imersiva. Os dois lados se complementam. O argentino mostra a força de dentro, o brasileiro revela a beleza de fora.
A região é também palco de histórias culturais e lendas indígenas. Uma das mais antigas conta que, há muito tempo, uma bela jovem chamada Naipi foi prometida ao deus serpente Emboi, que habitava o rio. Mas Naipi amava um guerreiro humano, Tarobá, e os dois fugiram de canoa pelo Iguaçu. Enfurecido, Emboi cortou o rio em fúria, criando as cataratas e aprisionando os amantes para sempre. Naipi, transformada em uma rocha, e Tarobá em uma palmeira, separados pela queda d'água, mas eternamente próximos. Assim, as cataratas seriam o símbolo do amor impossível e da força divina da natureza. As cataratas do Iguaçu também têm um papel econômico e turístico vital. Elas recebem milhões de visitantes por ano, atraídos não só pela beleza natural, mas também pela infraestrutura sustentável da região. Passeios de barco, trilhas ecológicas, observação de aves e até voos de helicóptero revelam diferentes perspectivas desse cenário grandioso. Mas além do turismo, há uma mensagem poderosa ali: o equilíbrio entre homem e natureza. A conservação do Parque Nacional é um exemplo de como é possível proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas o conheçam e valorizem. A manutenção da floresta garante o fluxo das águas, o habitat dos animais e a continuidade desse espetáculo que é patrimônio de toda a humanidade. A imponência das cataratas do Iguaçu inspirou poetas, cineastas e cientistas. O escritor espanhol Álvaro Cunqueiro dizia que o Iguaçu não é uma queda d'água, é uma constelação líquida. E talvez seja exatamente isso, um universo de água, som e vida, em constante movimento. Diante das cataratas, o tempo parece desacelerar. O ruído da água domina tudo, e o ser humano se torna pequeno diante da força da natureza. Ali compreende-se a humildade e a grandiosidade de estar vivo em um planeta tão extraordinário. As cataratas do Iguaçu são mais do que um destino turístico, são um lembrete de que a Terra é viva, poderosa e interconectada. E enquanto suas águas continuarem a cair, geração após geração, continuarão a ensinar